Se você está com a passagem comprada para o México ou sonha em conhecer esse destino incrível, esse vídeo é para você! Conhece ainda, eu sou a Camila do Status Viajante e voltei recentemente de uma viagem pelo México. Eu fiquei em Cancún, Tulum, Playa del Carmen durante 9 dias de viagem e consegui conhecer bastante coisa por lá. Inclusive já tem 5 vlogs aqui no canal mostrando a minha experiência completa em todos esses destinos. Então eu vou deixar aqui no card para vocês acompanharem lá também. Então eu resolvi hoje gravar esse vídeo para vocês com 10 dicas imperdíveis para te ajudar a planejar uma viagem para lá. Essas dicas eu recebi principalmente lá no meu Instagram. Se você não me segue lá ainda, já aproveita e já corre lá para me seguir, é o @statusviajante, e lá eu sempre mostro todas as minhas viagens em tempo real. E na dica de número 10 desse vídeo de hoje, eu vou contar para vocês quanto que eu gastei nessa minha viagem e dar algumas dicas infalíveis para você economizar na sua viagem para lá também. Então, bora para as dicas depois da vinheta. Dica de número 1. O México é um país super tranquilo para você viajar e no momento o único documento que você precisa levar é o passaporte, com no mínimo 6 meses de validade a partir da data que você chega lá. Os brasileiros não precisam de visto para permanências de até 180 dias no país, então você faz o seu passaporte e pronto, já pode embarcar. Porém, gente, infelizmente, essa semana inclusive saiu uma notícia dizendo que provavelmente o México vai voltar a exigir vistos para brasileiros que viajarem para lá a turismo. Para quem não sabe, já era exigido vistos de brasileiros e, se eu não me engano, a partir de 2013 isso foi isento e não é mais preciso. Isso está acontecendo por causa de muitos brasileiros que vão para o México com o intuito de imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. Então, por causa disso, os Estados Unidos deram uma pressionada e falaram: comecem a cobrar visto dos brasileiros de novo, para evitar que essa situação aconteça. Qualquer atualização que sair sobre isso, eu vou sempre informando lá no meu Instagram. Então já aproveita e já me segue lá para ficar por dentro sempre dessas notícias aí ao redor do mundo. Mas e como que é a imigração em si, né? Quando você chega lá no país? Bom, quando você está no avião, as comissárias de bordo já entregam para você 2 formulários que vocês devem preencher com seus dados pessoais, dados de quanto você está levando para o país, o lugar onde você vai ficar e etc. Então você já preenche. Dica, leve sempre uma caneta consigo, principalmente em viagens internacionais, para preencher esses formulários que eles entregam no avião. E aí, chegando lá, você chega no guichê da imigração, você entrega esses formulários junto com o seu passaporte. No meu caso, não exigiram nenhuma documentação adicional, a única pergunta que ela fez foi: quantos dias vocês vão ficar aqui? Eu respondi 9 dias, enfim, carimbou, bem-vindos! Mas eu sei de algumas pessoas, principalmente quem vai para os Estados Unidos saindo de lá, que eles às vezes dão uma encrencada e fazem mais perguntas, exigem o visto e etc. Mas de qualquer forma, eu sugiro você sempre levar em mãos para garantir sua passagem de volta, né, para o Brasil, ou de saída do México para algum outro país que você vá, a sua reserva do hotel, Airbnb, enfim, a hospedagem que você for ficar, reservas de passeio e tudo mais. Então, quanto mais documentos você tiver para comprovar que você está indo de fato só para fazer turismo e depois voltar para o Brasil, melhor. Além disso, uma outra documentação super importante que não é exigida, mas que eu recomendo fortemente que você tenha, é contratar um seguro viagem. Porque, gente, esse é aquele barato que sai caro. Quando você não faz dizendo: não vou gastar com isso, não vai acontecer nada, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? De ficar doente, de cair, de se acidentar, de machucar. Então é super importante você contratar um seguro para viajar tranquilo. Eu tenho um link para vocês de um site que eu recomendo, que é um comparador. Ele compara várias seguradoras diferentes e você consegue fechar por ele mesmo na que tiver o melhor preço. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então nas suas próximas viagens já entra lá e já dá uma conferida e contrata o seu seguro. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre como está funcionando viajar para o México durante a pandemia, que vieram me perguntar com bastante dúvidas também. Não é exigido nem comprovante de vacina, nem teste de PCR negativo para entrar no México. Então, realmente, como eu falei, basta só você ter o passaporte em mãos e embarcar. Porém, é necessário você fazer o PCR e apresentar um resultado negativo no retorno para o Brasil, porque o Brasil exige de todas as pessoas que forem entrar no país que tenham esse teste negativo.
No meu caso, eu fiz o teste na estação de ônibus da ADO, em Playa del Carmen, localizada na 5ª Avenida, em um laboratório chamado Amestia Center. Mas lá, gente, é super fácil de você encontrar, tanto em Playa del Carmen, quanto em Tulum, quanto em Cancún. Em toda esquina, praticamente, você vê um postinho, um laboratório que faz esses testes. Então não se preocupa com isso, que você vai encontrar isso lá bem fácil. Recentemente houve uma atualização e parece que o Brasil vai passar a aceitar também, além do resultado do teste de PCR, o teste do antígeno, que no caso do México é muito mais barato e também o resultado sai muito mais rápido, então para nós viajantes acaba super facilitando. No meu caso, eu fiz o PCR mesmo, porque quando eu fui era o único teste que era aceito. O resultado saiu no dia seguinte e eu recebi ele por e-mail. E eu pude apresentar lá no guichê da companhia aérea, né, no momento de fazer o check-in lá no aeroporto. Eu apresentei no meu celular mesmo e pronto, tudo certo. E juntamente com esse resultado, eu apresentei também o formulário da Anvisa, chamado Formulário de Declaração da Saúde do Viajante. Você entra lá no site, você preenche informações suas, né, sobre a viagem, e aí você gera um PDF no final, salva e apresenta junto com o teste para poder embarcar para o Brasil. Sem esses dois documentos você não vai conseguir embarcar, então muito cuidado com isso. Por fim, o último documento que foi exigido no momento de eu embarcar de volta para o Brasil é um QR Code emitido no site Vuela Seguro. Lá você cria uma conta rapidinho, preenche alguns dados também, eles geram um QR Code e você apresenta lá na hora de embarcar. Eu vi algumas pessoas que não fizeram o preenchimento disso e tiveram que fazer o preenchimento lá na hora à mão, mas eu recomendo que você já garanta, já deixe isso pronto para não ter estresse lá na hora do aeroporto. Dica de número 2. A partir de agora eu vou focar mais na parte do México que eu conheci. Como eu falei, Cancún e região ali de Tulum e Playa del Carmen. Lá, gente, é calor o ano inteiro. A única diferença é que no inverno tende a ficar um pouco mais fresquinho à noite, então você leva um casaquinho para garantir. Mas no mais, vai ser calor e você vai conseguir curtir as praias e os passeios. O que mais preocupa as pessoas na hora de planejar uma viagem para lá é a época de chuvas e a época de furacões. A época de chuvas geralmente coincide com o verão, então ali junho, julho, agosto. Já a época de furacões normalmente vai de agosto a novembro, sendo setembro, outubro e início de novembro as épocas com maior probabilidade. Mas isso, gente, não significa que você vai para lá nessa época e pegue chuva ou vá na época de furacões e aconteça um furacão. No meu caso, gente, eu dei muita sorte. A galera toda do Instagram veio me mandar mensagem: nossa, como você deu sorte e tal, porque realmente eu escapei por pouco de um furacão lá que deu uma super tempestade, uma chuva horrorosa. Eu fui agora em agosto de 2021 e foi assim, eu botei o pé de volta no Brasil, deu 2 dias e aconteceu isso. Então assim, dei muita sorte mesmo. Mas parece, pelo que eu acompanhei das notícias, que durou 1, 2 dias e depois tudo se normalizou, né? Como isso é muito comum de acontecer por lá, eles estão meio que preparados para isso, eles já sabem o que fazer. Então normalmente a época mais seca, né, que tem menos probabilidade de chuva e que você vai pegar mais dias lindos de sol, é realmente ali entre dezembro e março, abril, mais ou menos por aí. Como eu falei, eu fui em agosto, quase escapei de um furacão, mas em 9 dias de viagem eu peguei sol praticamente todos os dias. Só choveu uma vez no dia que eu fui pra Chichén Itzá e sim, desabou o mundo por, sei lá, umas 2, 3 horas, depois parou e não vi mais chuva por lá. Um outro fator que pode influenciar bastante na época que você vai pra lá é a questão do sargaço. Para quem não sabe, o sargaço é uma alga muito comum nessa região do México e em algumas épocas rola uma infestação assim nas praias. Elas ficam na areia, às vezes tomam conta da água do mar, tornando impossível assim entrar na água. Eu vi sargaço em Cancún, em Playa del Carmen, em Tulum, na verdade em todos os lugares que eu fui, mas dependia muito do local. Por exemplo, em Cancún teve uma praia que tinha bastante, já na outra não tinha praticamente nada, eu pude curtir o mar assim tranquilamente. Então realmente vai depender muito, não tem uma época exata assim, tal e tal mês vai ter sargaço, tal e tal mês não vai. Pelo que eu pesquisei, realmente varia de acordo com o ano, varia de acordo com a época, realmente não tem como saber. Eles têm até algumas máquinas que vão passando nas praias recolhendo, mas quando rola infestação realmente não tem o que fazer. Eu inclusive em Tulum o mar tava preto, gente, marrom, preto, escuro, escuro, escuro. E a praia ficava com um mau cheiro, porque essa água, quando é em grande quantidade, realmente emana ali um cheiro não muito agradável e foi impossível entrar no mar.
então isso pode acabar prejudicando um pouquinho a sua viagem. Mas nada assim que vá atrapalhar a sua viagem, realmente eu tinha consciência de que isso poderia acontecer, então se você for pra lá sabendo, e também não vai se frustrar com isso, porque o México é lindo de toda forma e tem passeios que você pode curtir mesmo assim. E por fim, se você me perguntar, Camila, quantos dias que é o ideal de ficar por lá? Eu vou dizer pra vocês, gente, quanto mais, melhor. Tem muita coisa pra fazer, praia, passeio, tem assim, programação pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Então, eu digo que assim, no mínimo dos mínimos, eu sugiro você ficar pelo menos uma semana. Porque se você for, já pensa que o deslocamento até lá, você acaba perdendo um dia pra ir, perdendo um dia pra voltar. Pra ficar pouquinho tempo, eu realmente acho que não vale a pena. Então, se você ficar pelo menos uma semana, você consegue ali conhecer o básico, fazer os passeios que você tiver mais vontade. No meu caso, eu fiquei 9 dias, deu pra fazer bastante coisa, eu fiz praticamente tudo que eu queria e ainda fiquei em 3 cidades diferentes. Mas eu acho que se eu tivesse ficado 10, 11, 12, 2 semanas, com certeza ia ter programação para preencher esses outros dias também. Dica de número 3. Como que eu fiz para definir quais cidades que eu ia passar, os passeios que eu ia fazer e montar o meu roteiro em si? O que eu fiz? Antes de mais nada, pesquisa, gente. Montar roteiro é pesquisar, pesquisar, pesquisar. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui pro canal, vou colocar aqui nos cards para vocês acompanharem depois, sobre como eu faço para montar os roteiros das minhas viagens. Mas voltando, eu fiz assim, eu pesquisei bastante, assisti muitos outros vídeos no YouTube, li artigos em blogs, e aí assim eu fui definindo e montando uma lista de todos os passeios que eu queria fazer e os lugares que eu queria conhecer. A partir disso, eu fui vendo em cada base, digamos assim, qual que era mais próxima para fazer cada passeio. E aí assim eu fui vendo quantos dias ficar em cada cidade. É muito legal você colocar também, jogar lá no Google, o que fazer em X dias em tal cidade, ou quantos dias ficar em tal cidade. E assim eu fui vendo mais ou menos e fui planejando. No meu caso foi assim, eu fiquei as 4 primeiras noites em Cancún, depois eu fui para Tulum, fiquei 2 noites lá, e por último fui para Playa del Carmen e fiquei mais 3 noites. Dica de número 4. E agora então eu vou falar um pouco para vocês sobre passeios imperdíveis para fazer na sua viagem para lá. Eu vou falar aqui um pouco sobre os passeios que eu fiz, que eu amei e que eu super indico que você coloque no seu roteiro. Começando então com os passeios de barco. Isla Mujeres é uma ilha linda, gente. A Praia Norte tem um mar numa cor assim transparente, azulzinho, surreal. Muito lindo, muito legal, vale super a pena. E também o passeio de barco para Cozumel. Eu fiz mergulhos em El Cielo, fui no El Cielito. Para quem acompanhou o vlog, vocês viram como a cor do mar também é impressionante, assim, foi um dos lugares mais lindos que eu já fui na vida. Fora que nesses 2 passeios, o passeio que eu fechei foi com catamarãs open bar. Então o barco era super animado, tinha música, a galera dançando. O passeio em si, não só o lugar que é maravilhoso, claro, mas o passeio em si também foram super divertidos. Além disso, tem também o Parque Xcaret, que é conhecido como a Disney do México e não é à toa, gente. O parque é muito legal. Eu fui no Xcaret, mas na verdade é uma rede, com vários parques diferentes, tem parques de aventuras, tem vários tipos, então dá uma pesquisadinha e vê qual que se encaixa mais no seu perfil. Tem também um hotel, que não é muito barato, na verdade nenhum dos parques é muito barato, mas dizem também que é maravilhoso, então vale a pena você dar uma conferida e uma pesquisada. E também um dos passeios mais marcantes, que eu tinha mais vontade de fazer, que é o do Chichén Itzá, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Eu peguei também o passeio completo, ele durou um dia inteiro, saindo de Cancún e voltando para Cancún também. E além do Chichén Itzá, que é um sítio arqueológico, tem a pirâmide, tem muita história, você aprende sobre o povo maia. Então um passeio super cultural, super histórico, muito legal, vale muito a pena. E além disso, eu fui também conhecer 2 cenotes, o Iquiquil e o Suitum, que são surreais, assim, são lugares que você olha e fala, meu Deus do céu, como é que pode existir um lugar tão lindo e tão diferente do que a gente está acostumado a ver. Por fim, esse passeio também passa pela cidade de Valladolid, que é uma cidadezinha, assim, típica mexicana, é uma vibe totalmente diferente de Cancún, que é mega turístico. E aí todos esses passeios, eu fechei o tour completo, com transporte, com passeio de barco,
todos eles incluíam já o almoço, então eu queria uma coisa assim bem cômoda, já com tudo incluso, para não precisar me preocupar com nada. Eu fechei todos eles com o Vinícius do Compartilhando Viaje. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai direto pro WhatsApp dele e vocês já podem entrar em contato com ele, perguntar sobre os passeios que eles oferecem, os valores e tudo mais. Então eu super indico porque o atendimento dele realmente foi super bom. Além disso, em Cancún também, em Tulum, eu visitei as chamadas praias públicas. Para quem não sabe, esses lugares têm as praias públicas, que é as praias que todo mundo pode acessar de forma gratuita, tem um livre acesso. Em Cancún eu fui na Playa Delfines e na Playa Forum, sendo a Playa Forum a minha preferida, gente, a cor do mar, Jesus amado, lindo demais. Em Tulum também, e é chamada assim porque nessas cidades tem a zona hoteleira, daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais pra vocês sobre isso, que tem muitos resorts, restaurantes, então acontece que algumas dessas praias as pessoas só conseguem ter acesso se estiverem hospedadas nesses hotéis. Além disso, Cancún também é super conhecida pelos shoppings, né? Por ser um local com muitas possibilidades de compras. Eu não fui com esse intuito, eu fui para uma viagem mais econômica, meu objetivo era conhecer o lugar e passear mesmo, mas se você tem interesse, né? Lá tem bastante opção, bastante lojas internacionais, então vale a pena você levar os dólares, dar uma pesquisada, né? Já indo sabendo o preço do Brasil, se você achar que vale a pena, você já aproveita. O shopping que eu super recomendo é o La Isla. Se você não for fazer compras, eu não comprei nada. Aliás, comprei essa caveirinha aqui, muito linda, gente, fui obrigada a comprar. Não foi muito barata, foi uns 8 dólares, se eu não me engano, mas é uma lembrança super especial, assim, que eu achei super típica pra trazer. Como eu dizia, mesmo se você não for fazer compras, ainda assim vale a pena, porque o shopping é muito lindo, tem uma parte com água, fica todo iluminado, tem umas casinhas coloridas, então se você tiver tempo, coloca no roteiro que você vai gostar. E também, por fim, ainda falando de Cancún, claro, é super conhecido pelas baladas, festas, bares e uma super vida noturna. Lá tem uma região específica da zona hoteleira que você encontra várias baladas e barzinhos, tudo um do lado do outro. O mais famoso é o Cocobongo, onde além de balada acontecem vários shows. Eu queria muito ter ido, mas por conta da pandemia eu fiquei com um pouco de receio, ficou pra próxima e tudo bem, a gente já tem motivo pra voltar. Eu acabei indo no Senior Frogs, que é um barzinho super animado também. Eu já tinha ido algumas vezes nos Estados Unidos, eu morei em Orlando uma época, lá tinha e eu sempre ia, então quando eu vi que tinha em Cancún, eu falei, não, preciso ir aqui também. E vou falar um pouquinho de Tulum. Lá é uma das principais atrações para você conhecer são cenotes, são diversos cenotes que tem por lá. Além disso, tem também as ruínas, que é mais um lugar que você consegue ver mais sobre a cultura, sobre a história dos maias. E lá também são as únicas ruínas que você consegue ter uma vista pra praia, então muito lindo, muito legal, vale a pena. E lá também tem muitos beach clubs. Lá na praia que você tem na parte da zona hoteleira, é praticamente um do lado do outro, vários restaurantes, vários beach clubs. Eu não tava com orçamento pra ser muito dedicada a isso, eu preferi dedicar meu orçamento pros passeios, então eu acabei só olhando mesmo. Mas se você for com uma graninha a mais, acho que vale a pena, é uma experiência super legal pra ter por lá também. Uma última dica de coisas imperdíveis pra fazer no México são as degustações de tequilas. Eles têm tequilas saborizadas com vários sabores diferentes. Eu provei tequila de banana, tequila de maracujá, tequila de café, muito bom. Elas são mais fraquinhas assim, né, mas é uma experiência legal, você, se tiver espaço na mala, né, for viajar com uma mala despachada, é legal você levar uma garrafa, claro, se você gostar de beber. E tem também o chamado mezcal, que é uma bebida típica lá do México, que é um pouco mais forte que a tequila, e ele vem com uma larva dentro. Dica de número 5. Uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a questão de onde se hospedar, principalmente em Cancún e em Tulum. Lá é basicamente dividido assim, na parte da cidade, que é onde está mais a população local, onde eles vivem mesmo, e a zona hoteleira, que é onde tem vários hotéis, resorts, aqueles resorts all inclusives, pontos turísticos, é de onde saem os passeios de barco e tudo mais. No meu caso, como era uma vibe de uma viagem mais econômica, eu acabei me hospedando na cidade, que é onde tem opções mais baratas. Tanto de Airbnb para você alugar, como hostel, pousada, hotéisinhos mais simples. Então, se você quer economizar, eu sugiro que você procure essas opções de hospedagem na cidade. Gente, falei cidade, mas é no centro, tá? Me refiro ao centro. Você consegue dali de ônibus, de táxi, de aplicativos de carro, então tem opções, não são tão caras e acaba compensando super. Uma coisa também que eu acho importante eu falar aqui, que às vezes as pessoas não se dão conta, é fechar uma semana inteira
num desses resorts com realmente tudo incluído, bebida, comida, todas as refeições. Só que assim, tem muitos dias que você vai fazer passeios que duram o dia inteiro e que inclusive já incluem refeições, como o almoço, por exemplo. Então o que acontece? Você acaba pagando por refeições que você nem vai utilizar. Então, o que eu sugiro você fazer, o que eu acho que vale a pena, né, caso você tenha recursos para isso, é você dividir. Fica algumas diárias em um local mais simples, às vezes no centro, ou então um local que na própria zona hoteleira, mas que não tenha todas as refeições incluídas, e alguns no all inclusive. Então assim, quando você estiver no all inclusive, você tira o dia para curtir o hotel. Vai beber na piscina, vai se esbaldar de comer, vai conhecer a praia que fica em frente, né? Muitos deles ficam na beira da praia. E aí nos outros dias que você estiver num hotel que não inclui tudo, você aproveita para fazer esses passeios, que às vezes você fica o dia inteiro fora e você acaba nem curtindo o hotel. Sobre as hospedagens que eu fiquei, para não me alongar muito nesse vídeo falando sobre isso, eu gravei já um vídeo aqui pro canal, vou colocar aqui nos cards para vocês acompanharem depois, falando sobre as hospedagens que eu reservei, o porquê que eu escolhi cada uma delas, com todos os valores e todos os detalhes. E aí lá eu falo tanto de Cancún como de Tulum e de Playa del Carmen também, tá tudo lá bem detalhadinho. Dica de número 6. Olha, essa eu acho que foi a pergunta que eu mais recebi de vocês. É uma dúvida muito comum de quem vai pro México, inclusive era uma super dúvida que eu tinha. Eu pesquisei bastante antes de ir pra lá. Vou começar falando com o que não vale a pena. Não vale a pena você levar reais em espécie pro México para trocar nas casas de câmbio lá. Além de pouquíssimas casas de câmbio fazerem a troca do real pro peso mexicano, se fizerem vai ser super desvalorizado e não vai valer a pena. O que também costuma não valer a pena é você ir nas casas de câmbio aqui do Brasil trocar real por peso, porque o câmbio também não é muito valorizado, você vai acabar saindo na desvantagem e não vai valer a pena. Bom, o que vale a pena e o que eu recomendo você fazer então? Você levar dólares em espécie e aí chegando lá você vai fazer o câmbio aos poucos pro peso mexicano. Lá, praticamente todos os lugares que eu fui, eles aceitam tanto peso quanto em dólar. E aí, na hora de você pagar, você pergunta, aceita dólar, aceita peso? E eles vão te passar o preço que vai sair por aquilo em pesos e em dólares. E aí você vai vendo, de acordo com o local, o que você acha que vale mais a pena. Um câmbio legal, que normalmente é o que eles praticam, é ali em torno de 19 pesos. Então, $1 vale 19 pesos. Isso vale também para as casas de câmbio. Eu troquei lá em torno disso, R$18,90, R$18,80, R$19. Então, se você encontrar uma casa de câmbio por esse preço, vale a pena você fazer a conversão. Então, é isso que eu fiz. Eu levei dólares em espécie e fui trocando aos poucos ao longo da viagem, conforme eu fui precisando. Uma coisa também que é super comum, você ir nos restaurantes, nos mercados, nas lojas, você fazer o pagamento em dólar e eles darem o troco para você em pesos. Então essa também já é uma forma de você ir fazendo esse câmbio, né, essa troca ao longo da sua viagem sem necessariamente precisar ir a uma casa de câmbio. Uma coisa também muito importante é que a maioria dos passeios lá são cobrados em dólar. Então é bom você sempre andar com um pouco de dólar e um pouco de peso, para nesses casos que a cobrança seja feita em dólar, você já ter o valor ali para fazer o pagamento. Bom, e o cartão de crédito? Eu sempre sugiro que você, em viagens internacionais, você leve um cartão habilitado para uso no exterior, para no caso de emergências ou uma coisa ou outra que você queira passar ali no seu cartão. Em geral, no México não vai valer a pena você utilizar o cartão de crédito, né, como seu meio principal de pagamento por causa do IOF. Para compras internacionais, né, em moedas que não sejam real, é cobrado IOF de 6,38%, que é bem maior em relação ao IOF que você paga na hora de ir na casa de câmbio e comprar em espécie, por exemplo, né, que é de 1,1%. Então, realmente o cartão eu sugiro você levar, ele está habilitado para uso no exterior, mas para ficar ali mais para emergências. Dica de número 7, em relação ao deslocamento, como que eu fazia lá? Bom, eu vou falar primeiro o deslocamento entre as cidades, né, que eu me hospedei. Eu fiz todos de ônibus. Lá tem a empresa ADO, que ela funciona super bem, os ônibus são ótimos, super pontuais, super confortáveis. Então eu recomendo que se você estiver nessa vibe de economizar, você utilize também, porque no meu caso valeu a pena. Então eu peguei ônibus de Cancún para Tulum, de Tulum para Playa del Carmen e de Playa del Carmen de volta para o aeroporto de Cancún. Agora já dentro das cidades em si, em Cancún, se você estiver na vibe de economizar, sugiro você deslocar também de ônibus. No meu caso, eu me hospedei no centro e eu me deslocava sempre para a zona hoteleira. E aí eu pegava o ônibus da linha R1 ou R2, que geralmente é um ônibus vermelho,
e aí ele circula por toda a zona hoteleira e vai parando assim em todos os pontos turísticos. Então ele é super fácil de utilizar, a zona hoteleira é uma reta assim, então tem uma reta que vai e uma reta que volta. Então é super tranquilo, não tem erro, ele tinha um custo de 12 pesos ou de $1. Então esse é um daqueles casos que vale a pena você pagar em peso, porque como $1 geralmente vale 19 pesos, se você pagar em dólar você vai acabar saindo perdendo. Então tem o seu dinheirinho ali em pesos contadinho para pagar o ônibus. Outra forma de você se deslocar em Cancún é utilizando o táxi, porém ele é caro. O que eu acabei utilizando foi um aplicativo Didi, não sei direito como é que fala, porque é como se fosse um Uber, o Uber lá não funciona e os preços eram melhores do que se você fosse andar de táxi, porém ele não funciona se você estiver só dentro da zona hoteleira, por exemplo, sei lá, de uma praia, de um shopping na zona hoteleira até o seu hotel, não vai funcionar. O que funciona é se você está indo do centro para a zona hoteleira e vice-versa, da zona hoteleira para o centro. Como eu estava hospedado no centro, eu utilizei ele algumas vezes e super funcionou e eu recomendo também. E por fim, tem a questão do carro alugado, né, que já vieram me perguntar também se valia a pena. Eu acho que em Cancún acaba não valendo tanto a pena, porque os passeios que você faz normalmente eles já te buscam no hotel, ali na zona hoteleira você consegue circular super fácil de ônibus, então eu acho que no geral não vale a pena, a não ser que você realmente faça questão, né, e queira essa comodidade de poder se deslocar a hora que quiser. O que o carro pode acabar valendo a pena, sim, é às vezes para você se deslocar de uma cidade para outra, por exemplo, Cancún para Tulum, ou por exemplo, quando você estiver hospedado em Tulum e Playa del Carmen queira fazer os passeios, porque aí você não precisa contratar um tour fechado incluindo ônibus, né? Você pode comprar os ingressos das atrações e fazendo o seu horário, você só vai precisar se preocupar em pagar o estacionamento. Então pode valer a pena também, na verdade vai depender muito do seu orçamento e do seu estilo de viajante. Eu, botando ali na ponta do lápis e fazendo orçamento, pra mim, não coube. Se você alugar um carro, acaba saindo bem mais caro do que se você fizer como eu falei, de utilizar ônibus ou algum outro meio alternativo. Por exemplo, em Cancún, eu me desloquei totalmente a pé, ali pelo centro, eu me hospedei no centro também, assim como em Cancún, né, pra economizar. Ou de bike. Lá em Tulum é super comum a galera se deslocar de bicicleta, tanto a população local quanto os turistas. Inclusive é um passeio super legal que eu recomendo você fazer, uma experiência assim típica da cidade, sabe? Que eu achei super legal de fazer. Às vezes pode cansar, quando eu fui pedalar até as ruínas ou até ali a praia da zona hoteleira, até também o cenote, né? O grande cenote que eu fui. No sol ali de sensação térmica de 40 graus, às vezes pode ser um pouco cansativo e você acaba chegando bem suado no destino final. Então realmente nesse caso, se tivesse o carro, teria sido bem mais confortável, mas ainda assim foi uma super oportunidade de economizar. Eu paguei 180 pesos mexicanos para ficar 24 horas com a bike, conseguir usar e fazer tudo que eu precisei. Já do aeroporto de Cancún pro meu Airbnb, né, quando eu cheguei na cidade, eu acabei contratando um transfer. Eu encontrei um transfer que foi $10 o trecho por pessoa e eu achei o valor justo, assim. Eu tava vendo que se eu fosse pegar um táxi, não ia sair por menos de 20, 25 dólares. Uma outra opção é você ir de ônibus também pela empresa ADO. Ele pega você no aeroporto e deixa você no centro da cidade, né, na estação da ADO. Só que eu acho que você chega tão cansado pós-viagem internacional que você ainda tem que carregar mala, pegar ônibus. Eu achei que o perrengue ia ser um pouco grande. Eu achei que pegar o transfer ia valer a pena, né? No meu caso foi um transfer compartilhado, mas se você quiser pagar um pouco a mais, você consegue pegar um transfer privado também. Dica de número 8. Essa dica eu vou dar pra vocês. Eu acho que vale super a pena você gastar um pouquinho pra adquirir, que é um chip de celular. Eu já tive viagens internacionais que eu não tinha o chip e, gente, faz toda a diferença você poder estar conectado, você poder entrar no Google Maps, pesquisar no mapa, pesquisar horário de ônibus, você poder se comunicar. Enfim, eu acho que além de um supérfluo ali de você ter acesso às suas redes sociais, vai além disso, sabe? É você conseguir se orientar dentro de uma cidade que você não conhece. No meu caso, eu comprei o chip no Oxxo, que é uma loja de conveniência, tipo um 7-Eleven, assim. E lá, gente, em todas as cidades que eu fui, tinha praticamente a cada esquina, assim. Em Cancún tinha vários, que foi onde eu comprei, né? Ali no centro, pertinho de onde eu me hospedei. Então, eu comprei da empresa Telcel, mas além de comprar no Oxxo, você pode encontrar na própria loja da Telcel. E aí lá mesmo na loja de conveniência a moça já... Fugiu a palavra, gente? Já ativou o meu chip e eu já saí usando. Então o chip em si ele teve o valor de 29 pesos e eu peguei o plano de 100 pesos, que era redes sociais ilimitadas e mais
1,5 GB de internet para usar em outros aplicativos, alguma coisa assim. E para os 9 dias de viagem que eu fiquei foi assim mais do que o suficiente. Eu achei um valor justo porque funcionava super bem em todos os lugares, não tive nenhum problema. Uma outra opção é você comprar o chip aqui do Brasil. Tem empresas que oferecem, entregam na sua casa e você já sai daqui com seu chip no celular. Ele é um pouco mais caro, claro, mas tem toda essa comodidade. Eu inclusive tenho um link do site que eu recomendo para vocês com desconto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então você já pode entrar lá, conferir os valores e ver o que fica melhor para você. Dica de número 9. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre outra dúvida que eu recebi bastante lá no meu Instagram, que é em relação à comunicação no México, né? Como que funciona o dia a dia lá para você se comunicar. Eu não falo espanhol, assim, eu arranho algumas palavras, mas é péssimo. Aquela coisa que a gente acha que sabe, mas aí chega lá na hora, tem que falar e fica tipo gaguejando, assim. É isso. O inglês, eu me viro super bem, mas muitas pessoas lá não falavam inglês. Então, como que acontecia, né? Na verdade, normalmente era uma mistureba. Eu chegava meio que falando espanhol ou inglês, e aí depois mudava pro português, depois voltava pro inglês de novo, depois voltava pro espanhol, mas no fim a comunicação sempre acontecia, gente, de uma forma ou de outra. Confesso pra vocês que muitas vezes eu cheguei a usar mímica. Sim, ridículo, eu ria de mim mesma, mas em último dos casos, gente, funciona. O importante é fazer a comunicação acontecer e, principal de tudo, você não se prender e você não deixar de viajar por medo dessa comunicação, sabe? Existem formas que você pode fazer, mas não tem medo e vai que de uma forma ou de outra você vai conseguir se comunicar. Uma coisa também é que, assim, muitos lugares, principalmente pontos turísticos, restaurantes, a galera tá mais preparada, assim, para receber os turistas, eles perguntavam, espanhol ou inglês? E aí você responde qual língua que você prefere se comunicar, né? Geralmente eu respondi o inglês. E às vezes eu começava em inglês, depois ia pro espanhol e assim ia indo. Então a dica que eu vou deixar pra vocês é o aplicativo do Google Tradutor. Eu recomendo super que você baixe no seu celular pra levar, principalmente pra viagens internacionais, que você não saiba a língua daquele país. Ó, o aplicativo é esse aqui. E aí assim, você pode escanear coisas que estão escritas e aí ele vai te dar a tradução aqui na tela, em tempo real, assim, você escaneia e ele te fala o que está escrito ali, por exemplo, um produto no seu mercado, uma placa na rua, alguma coisa assim. E também tem a parte falada. Por exemplo, eu cheguei num lugar, quero falar, oi, tudo bem? Aí você vem aqui, por exemplo, tá? Eu vou traduzir para o português para o inglês. Você digita aqui o que você quer e aí você clica nessa parte aqui. Hi, how are you? Tá vendo? Então você pode, às vezes, quando você quer falar uma coisa e você não sabe como falar, a comunicação não tá rolando, você entra no aplicativo, digita tudo o que você quer falar e coloca ali pra pessoa. E vice-versa também, você pode gravar o que a pessoa tá falando e ele vai traduzir pra você. Oi, tudo bem? Traduz isso aqui, por favor. Hi, how are you? Translate this here, please. Ou seja, eu falei em português e ele traduziu para o inglês. Então, se você estiver conversando com a pessoa, você pode gravar o que ela está falando ali em espanhol, ou enfim, e aí o aplicativo vai traduzir para você o que ela falou. Então, enfim, gente, é mais um recurso que você pode utilizar se tiver dificuldade e que eu garanto que pode te ajudar nesses casos também. E chegamos à dica de número 10, que eu acho que era uma das que vocês mais estavam aguardando, que é como economizar na sua viagem para o México. Primeiro eu vou falar aqui pra vocês quanto que eu gastei nessa viagem e depois vou dar algumas dicas que eu apliquei e que super me ajudaram a economizar. Eu fui com meu namorado, então esse aqui é o valor por pessoa, tá? Então pra você saber, pro casal você vai multiplicando por 2. A hospedagem foi R$ 921,50 para 9 diárias. Tá ótimo, né, gente? Às vezes aqui no Brasil a gente viaja e acaba gastando mais do que isso. Na alimentação, o que eu gastei fora o que já estava incluído nos passeios, porque muitos passeios que eu fiz duravam o dia inteiro e já tinha o almoço, então não precisei gastar com isso, né, durante esses dias que teve o passeio, foi de R$ 609,50 por pessoa para os 9 dias também. Os passeios, tá aqui o que eu mais gastei nessa viagem, mas eu sabia disso. Como eu falei, eu preferi economizar no resto para poder conseguir fazer o maior número de passeios possíveis, porque pra mim foi a parte mais incrível assim da viagem. Foi R$ 2.130,60 para todos os passeios que eu fiz. De transporte, isso inclui os deslocamentos entre as cidades, né, as passagens de ônibus, o transfer da chegada, o ônibus lá dentro, aluguel de bike, etc. Isso foi R$ 312,70. E por fim, o outro gasto que eu coloquei aqui foi de chip de internet, que ao total foi R$ 53.
Então o total de todos esses gastos que eu tive durante a viagem foi de R$ 4.027,30 por pessoa para os 9 dias de viagem. Eu utilizei como base o câmbio de 5,30, que foi o valor que eu paguei na conversão na época que eu troquei reais para dólar. Agora o dólar aumentou, então assim, vocês sabem como é que é o câmbio, né? Então isso aqui é o valor em reais nesse câmbio, nessa conversão, mas se você for daqui a um tempo pode ser que já não seja mais essa realidade. Aí os valores que eu deixei separado desse total, que é o valor que realmente vai variar, depende da cidade que você vai sair, a companhia aérea que você comprar a sua passagem e tudo mais. Mas ó, pra vocês terem uma noção, a minha passagem aérea eu comprei pela Copa Airlines, eu comprei direto no site da companhia aérea e teve o valor de R$ 2.983 saindo de Guarulhos. E pra economizar, eu separei aqui 4 dicas pra falar pra vocês. A primeira delas é se hospedar fora da zona hoteleira. Como eu comentei aqui anteriormente, os hotéis na zona hoteleira costumam ter um valor bem mais elevados, então se você se hospedar no centro ou um pouquinho mais afastado ali da concentração ali da zona turística, por exemplo, em Playa del Carmen, eu consegui economizar bastante. Outra coisa que eu utilizei bastante é comprar comida e cozinhar, principalmente em Cancún, que eu fiquei no Airbnb que tinha cozinha. No hostel que eu fiquei em Tulum também tinha cozinha, então é uma possibilidade de você comprar comida, você cozinhar a janta, você fazer lanche para levar nos passeios. Isso é uma coisa que super pode te ajudar a economizar. Outra coisa também é você procurar comer comidas típicas, né? Em restaurantes mexicanos mesmos, frequentados pela galera que mora lá, e não nos restaurantes super turísticos. Esses lugares costumam ter comidas bem mais em conta. Utilizar transporte público, bike, fazer o que der de fazer a pé também é uma ótima forma de você economizar. Como eu falei, em Cancún eu utilizei praticamente só ônibus, lá em Tulum eu andei a pé, utilizei bike, e em Playa del Carmen eu fiz tudo a pé. Então evitar táxi, coisas que possam trazer gastos que, né, podem pesar no seu orçamento lá no final. E por fim, curtir as praias públicas, né, e a parte das atrações gratuitas que você tem nas cidades. Os passeios são muito legais, tem diversos passeios, mas se você tiver com o orçamento apertado, você não precisa fazer passeio todo dia. Você pode selecionar aqueles passeios que você tem mais vontade de fazer e intercalando com essas praias que são gratuitas. E é isso, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que elas possam ajudar vocês no planejamento da viagem de vocês para o México. O México é um país incrível que eu amei demais conhecer, eu amei todas as cidades que eu passei, todos os passeios que eu fiz, e se você tiver na dúvida se vale a pena, vale muito a pena, pode confiar. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou me chamar lá no direct do Instagram que eu vou adorar ajudar vocês nos planejamentos de vocês, eu sempre respondo tudo. E já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou desse vídeo que me ajuda muito aqui no crescimento do canal e ativa o sininho para não perder as próximas notificações dos próximos vídeos que vão sair, porque sempre tem viagem nova rolando por aqui, sempre tem vlog, tem muito vídeo e eu mostro tudo sobre as minhas experiências. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!